O racismo existe, vai existir enquanto a maior quantidade de crimes for causada pela população negra. Vai existir, gente. Isso é uma coisa natural. É um instinto de defesa da gente. Libera a batida, compadre! Apesar da expert em assuntos criminais Luísa Brasil dizer que negros cometem a maioria dos crimes, eu vou trazer alguns dados pra gente refletir sobre isso. A escritora e estudante de política criminal Juliana Borges, autora do livro O que é Encarceramento em Massa, disponibilizou uma pesquisa e eu quero compartilhar com vocês. Dados de réus sobre furtos e roubos. Furto: 59% dos réus são brancos. Roubo: 51,4% dos réus são brancos. Condenações: apenas 59,4% dos réus brancos são condenados contra 68,8% dos réus pretos condenados. Porte de drogas: 71% dos pretos presos com porte de maconha tinham em média 145 gramas. 64% dos brancos presos com maconha tinham em média 1 kg da substância. Os pretos são menos vezes considerados usuários, mesmo portando uma quantidade menor da substância. 9,3% dos pretos que eram considerados usuários portavam em média 39 gramas de maconha. 15,2% dos brancos que eram considerados usuários portavam em média 42 gramas de maconha. Estatisticamente falando, a maioria dos crimes são cometidos pela população negra. Dados de encarceramento no Brasil. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São mais de 812 mil presos. Mais de 60% desses presos são pretos. Agora pensa aí, se os pretos não são os que cometem o maior número de crime, por que são maioria no sistema prisional brasileiro? É natural, é um instinto de defesa da gente. Devido à grande repercussão do infeliz vídeo da Luísa, vamos de novo levantar algumas questões históricas para entender o lugar onde a gente está. Lei complementar à Constituição de 1924. 1834, uma lei complementar à Constituição de 1824, dizia que a educação brasileira seria organizada em assembleias provinciais, ou seja, cada estado iria decidir as regras de acesso à escola pública. Basicamente, todas as províncias colocavam empecilhos na matrícula dos pretos, tipo que as escolas seriam só para pessoas livres e algumas chegavam no absurdo de dizer que pretos não poderiam se matricular porque eram portadores de doenças contagiosas. Já com esse primeiro ato, a gente nota a institucionalização de um privilégio e a ausência de oportunidades iguais para todos, sabendo que o conhecimento é uma ferramenta de ascensão social. Já sabemos que a escola não era acessível para os pretos livres. Vamos abordar então um segundo fato histórico. Lei de Vadiagem de 1941. Basicamente, a lei dizia que aquele que tivesse apto para o trabalho e não o fizesse, e fosse pego vagando pela rua, ainda que à procura de trabalho, poderia ser detido de 15 dias a 3 meses. Os principais afetados por essa lei eram os homens ex-escravizados, uma vez que o pouco trabalho que existia era direcionado para os imigrantes europeus que tiveram incentivo do governo para vir morar no Brasil, como por exemplo passagem, dinheiro, terra e até mesmo animais. Já as mulheres, mesmo que com dificuldade, conseguiam um emprego como quituteiras e no trabalho doméstico. Com isso, os homens pretos só conseguiam um trabalho na informalidade, o que também era considerado vadiagem, ficando a maior parte do tempo expostos às autoridades da época. Nós já sabemos que não tinha escola, e o pouco trabalho que tinha era direcionado para os imigrantes europeus. Vamos lá, já que havia terra em abundância, que inclusive foi cedido para os imigrantes europeus, disponibilizar terra para agricultura sustentável seria uma saída para os pretos, certo? Não. E isso nos leva ao próximo ponto. Lei de Terras de 1850. Antes de 1850, caso não tivesse terra, era possível tomar posse sem precisar comprá-la. Bastaria produzir nessa terra que você poderia possuí-la. Quem já tivesse posse era só ir no cartório e registrar essa terra. Depois de 1850, com a Lei de Terras, o reinado dizia que as terras que não estavam em produção passavam a ser do Estado. Para ser dono de um pedaço de terra, você precisaria comprar de particulares ou do Estado mesmo. Continuando, já sabemos que não tínhamos acesso à escola, que o pouco trabalho que tinha disponível foi ocupado pelos imigrantes europeus e que, apesar da abundância de terra, não tinha terra disponível para pretos livres e para indígenas. Então, quais projetos existiam para os pretos pós-abolição? O esforço do Estado em criminalizar os pretos se reflete nos mínimos detalhes, como, por exemplo, a Lei de Proibição à Capoeira de 1890. A Lei de Proibição à Capoeira criminalizava a prática e tinha a intenção de evitar o agrupamento de pessoas pretas. Baseado nessas leis estruturais do início do Brasil, nós podemos notar a real intenção do encarceramento, que é controlar uma determinada parcela da sociedade. A gente pode notar que não é por acaso que o preto está sempre à margem e com menores oportunidades. Até aqui, de todas essas leis citadas, nenhuma colabora em nada com o desenvolvimento do povo preto. Como uma bola de neve, a marginalização do povo preto atravessou séculos, enchendo cada vez mais as penitenciárias. É natural. Vamos dar um salto no tempo, onde o encarceramento também começa a se acentuar entre as mulheres, com ela, a Lei de Drogas de 2006. Após a criação da Lei de Drogas, a população carcerária aumentou aproximadamente
equivalente a 325% entre os homens e 500% entre as mulheres. Isso porque não fica evidente qual a quantidade de entorpecente é considerado consumo próprio ou tráfico de droga. Essa classificação passou a ser determinada pela polícia caso a caso, e a gente sabe onde o chicote estrala. Nós precisamos refletir para que existe o sistema carcerário e a quem ele serve. As leis que estão em vigência no nosso país, elas são e sempre foram pensadas e estruturadas por homens brancos elitizados. Segundo pesquisa de 2003 do Conselho Nacional de Justiça, 80% dos juízes brasileiros são brancos. Será que dá para acreditar que a lei se aplicará da mesma forma para todos? Antes de finalizar o salve da semana, eu vou relembrar 2 casos que vai nos ajudar a entender a justiça seletiva. Rafael Braga foi o único preso e condenado nos protestos contra o aumento das tarifas do transporte em 2013. Ele foi acusado de portar explosivos, mas o que ele tinha eram 2 garrafas de desinfetante. Em liberdade condicional, ele foi novamente acusado em 2017 por porte de drogas e associação ao tráfico. Ele foi condenado a 11 anos de prisão. Segundo a defesa do Rafael, o flagrante de entorpecente teria sido forjado. Breno Fernando Solo Borges, filho da desembargadora Tânia Garcia, foi preso com 130 quilos de maconha, 1 pistola e munição para fuzil. Depois de 3 meses preso, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica alegando o transtorno de borderline. Transtorno borderline, que é uma entidade psiquiátrica, um transtorno psiquiátrico que os próprios psiquiatras não se entendem bem, nem todos o aceitam. A gente precisa pensar no encarceramento como um ciclo. Sabendo da problemática das facções carcerárias no Brasil e da falta de comprometimento do Estado em reabilitar os condenados, vamos refletir. Se nós condenarmos uma pessoa que cometa um delito leve ou que esteja carregando uma pequena quantidade de droga para consumo próprio, qual perspectiva a gente dá para essa pessoa colocando ela num convívio diário com presos de alta periculosidade? Um sistema que não recupera ninguém, mas em contrapartida potencializa a criminalidade. Qual o reflexo desse convívio na vida desse presidiário a partir do momento que ele deixa o sistema carcerário? O alto nível de reincidência entre os ex-detentos é uma forte evidência que estamos tratando a situação de maneira equivocada. Você estaria pronto para se deparar de frente com essa realidade? Você pagaria para ver? Se você se interessa por esse tipo de assunto, eu vou deixar na descrição um material para você construir sua própria pesquisa, além de pedir para você se inscrever no canal para acompanhar nossos próximos debates.